Boa noite a todos. Estamos aqui na cerimônia de entrega do selo Portal da Integridade para o primeiro parlamentar do Congresso Federal que atendeu aos requisitos para obter a concessão de uso do selo Portal da Integridade, feita em parceria com o Ranking dos Políticos. Temos hoje aqui em nossa companhia o diretor executivo do Ranking dos Políticos, Renato Dias. Temos aqui também o diretor institucional do IBRA, Renato Capanema. Para quem não conhece, o IBRA é um instituto que é composto por uma diretoria e por um conselho. Seus membros são tanto do setor privado quanto do setor público. E a nossa vocação como instituto é o combate à corrupção. E a gente busca fazer isso disseminando as melhores práticas no rastreamento de ativos como ferramenta no combate à corrupção. E claro que rastrear dinheiro e recuperar o que foi desviado é sempre muito importante, mas mais importante que isso, o IBRA entende que é melhorar o sistema. E daí que veio a criação, em parceria com o Ranking, do selo Portal da Integridade, que tem como finalidade maior melhorar o sistema e diminuir os espaços onde o errado pode acontecer. Então, Renato Dias, eu já, mais uma vez, agradeço a parceria nesse projeto, que eu reputo de muita importância, e passo a palavra para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Primeiramente, agradecer essa iniciativa, do IBRA, reconhecer que é algo realmente muito valoroso, o trabalho que vocês fazem, e agora, agregando essa ferramenta, a análise dos parlamentares, com o selo de integridade, é algo que nós do Ranking vemos como algo muito positivo, você ter ali um indicativo mesmo que o parlamentar está seguindo as recomendações de transparência, de combate à corrupção. Nós já fazemos esse trabalho com o Ranking, mas eu acho que agora é algo muito mais ampliado, muito mais com uma abrangência maior do dia a dia mesmo do parlamentar no seu mandato. Então, nós do Ranking ficamos muito felizes de participar do projeto, de ter conversado com vocês para ver qual a melhor forma de fazer essa abordagem. E eu acho que quem ganha com isso é a sociedade como um todo, Algo que nós vamos ter hoje aí a revelação de qual é o primeiro parlamentar que vai receber esse selo, esse reconhecimento, mas fica, obviamente, o convite para que todos, todos os 513 deputados, todos os 81 senadores, também façam aderência a essas regras, a essas orientações. E, obviamente, que nós do Ranking pretendemos fazer esse reconhecimento também dentro da nossa ferramenta. À medida que isso vai se tornando mais popular, vai se disseminando a informação da existência do selo e das vantagens que trazem aos deputados e aos senadores que fazem essas ações, temos todo o interesse também de que isso seja refletido também na nota do parlamentar que a gente faz no ranking dos políticos. Então, para nós é um prazer, mais uma vez, participar, dar o suporte, ficamos à disposição aí e vamos trocando uma ideia, então, nesse lançamento aqui, nesse anúncio tão esperado e que seja o pontapé inicial para algo muito grandioso no futuro, que seja aí a referência de boas práticas nos mandatos lá em Brasília e, quem sabe, em todas as outras esferas do poder público. Rodrigo. Obrigado, Renato. Eu quero dizer que nós temos também essa visão de que esse é um pontapé inicial. Hoje vamos anunciar o primeiro, mas temos aí uma esteira de trabalho já com alguns outros deputados que estão muito próximos de atender os requisitos. E eu vou passar a palavra para o Renato Capanema, que é nosso diretor institucional, e foi quem encabeçou dentro do IBRA esse projeto em parceria com vocês e do Ranking do selo. Renato, se puder detalhar para a gente um pouco mais o regramento do selo, agradeço. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Renato, Xará. O IBRA é uma instituição, e o Rodrigo colocou muito bem, que tem um sonho de fomentar melhorias no sistema. A gente
acredita de verdade que os incentivos têm que ser os mais corretos possíveis. Por isso que o selo Portal da Integridade, ele nada mais é do que uma ferramenta para que os congressistas consigam implementar as melhores práticas, né, em termos de integridade e transparência, e que isso se dissemine. A gente sabe que o poder legislativo muitas vezes é um poder muito estereotipado pela sociedade, né, e a grande verdade é que há muita gente boa ali, e muita gente disposta a implementar práticas de alto nível. E é isso que a gente quer trazer aqui. O selo, basicamente, Rodrigo, Renato e demais ouvintes, ele é composto por 5 indicadores, tá? E os deputados, deputadas, senadores, senadoras do Poder Executivo Federal que quiserem aderir, cumprir, eles têm que cumprir todos os 5 requisitos, ok? O primeiro deles é a transparência do mandato. Aqui, lembrando que o selo ele tem como foco a questão anticorrupção, a transparência para evitar e para fortalecer o sistema de integridade, só que a gente não poderia deixar de fora a atividade precípua, a razão de ser de um congressista, que é prestar, que é responder ao seu eleitor, responder à sociedade. Então, a transparência do mandato é talvez o item mais importante, que é justamente a transparência de tudo que é feito. Como que o deputado, o senador, deputada, senadora vota, quais são as medidas que estão sendo implementadas, se está cumprindo as promessas de campanha, ou seja, tudo que é feito, a sociedade tem que saber nos mínimos detalhes. Esse é o primeiro ponto. Okay? O segundo é a transparência dos gastos do gabinete. E aqui a gente tem que lembrar que o cidadão, quem está na ponta, é quem paga tudo. Né? Ele tem todo o direito de saber se aquele dinheiro está sendo gasto com pessoal, como está sendo gasto com pessoal, com transporte, com alimentação, enfim, tudo isso tem que ser detalhado. As rubricas têm que estar lá, mensais, para que a população saiba como o congressista está gastando o dinheiro do gabinete. Inclusive, quem ele está contratando, quem são as pessoas, se o perfil dessas pessoas, se os critérios são meritocráticos, enfim. E a gente sabe que é um avanço para uma sociedade em que, tempos atrás, era tão comum, né, o nepotismo, trazer pessoas sem nenhuma expertise, e a ideia é que isso seja uma blindagem para os gabinetes. Esse é o segundo critério. O terceiro critério é a transparência das emendas parlamentares. Eu reputo que esse item é um dos mais, talvez o mais importante de todos. A gente sabe que os deputados pleiteiam emendas muitas vezes para os seus estados, municípios de origem, e esse dinheiro é direcionado para fazer obras, educação, saúde, enfim, e a sociedade tem que saber exatamente quanto está indo e o que vai ser feito com esse dinheiro, para que o cidadão lá na ponta possa entender se aquilo está sendo feito ou não, ele que vai ver, ele que vai acompanhar, e comunicar ao deputado, ao senador, à deputada, à senadora, olha, a obra está bem executada. Olha, essa emenda que está disposta aí, falando que vai construir uma escola, eu nunca vi essa escola, ok? Então, isso tem que ser detalhado por município, o valor, o que vai ser feito, importantíssimo, e tem que ter um canal de denúncia para que o deputado, deputada, senador, senadora receba a informação e possa encaminhar as autoridades competentes no caso de algum tipo de desvio. Quarto item, talvez o mais sensível e também tão importante quanto das emendas, a agenda pública de compromisso. Aqui, a ideia é que o congressista divulgue não só as agendas específicas da atividade parlamentar, aquelas agendas mais formais, como participação em sessão, participação em algum tipo de comissão, mas também todo tipo de encontro
que eles têm com grupos de interesse, o que é perfeitamente normal na democracia. Não há problema algum nisso. Mas a questão é que isso tem que ser transparente, para que outros grupos também possam ter acesso, para que outras pessoas também possam se manifestar e para que todos saibam que não há nenhum tipo de interesse escuso, ok? Se, por exemplo, for necessário conversar, é necessário sempre conversar, né? Mas quando for feita uma agenda com um presidente de uma confederação para discutir um projeto de lei, o deputado tem que colocar no site dele que encontrou com fulano para discutir o projeto de lei. A sociedade precisa saber disso, ok? Então, esse é o quarto ponto. Reputo um dos mais sensíveis, também dos mais importantes. E o quinto, que na verdade não é uma grande novidade em termos de informação que não existe, porque ela já existe no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas que é uma agenda importantíssima para a prevenção e combate à corrupção, é a transparência das doações eleitorais. Então, a nossa ideia é que essas informações também sobre os doadores de campanha estejam no site do congressista e estejam no mesmo locus dessas outras informações, para quem está de fora consiga ver, fazer relação e chegar às suas conclusões. Isso é democracia. A transparência chegando à sociedade. Então, já finalizando a minha fala, são esses 5 itens que os congressistas têm que cumprir. Essas informações, elas têm que estar ou no site, ou em um site do partido, ou em algum outro locus onde essas informações fiquem reunidas sob o título Portal da Integridade, e essas informações têm que ser atualizadas. E aí eu faço um gancho no que ao que o Rodrigo disse, o que o Renato Dias disse, de que isso é um começo. Essa é uma fotografia. De nada adianta cumprir para tirar a foto e não continuar cumprindo no decorrer, porque o que a gente quer é uma quebra de paradigma, o que a gente quer é um cenário de mudança. Até por isso, e aí eu completo minha fala, que a ideia do selo Portal da Integridade é ser algo execuível, ser algo possível. Não é uma camisa de força, não é algo que a gente quer trazer uma dificuldade operacional e burocrática enorme. Não. A ideia é que seja algo simples, mas uma régua muito alta, para que todos que obtiverem o selo consigam manter, porque isso é o importante. O importante não é agora, o importante é a continuidade do processo e o importante para nós, né, Rodrigo, é que isso que o congressista que será hoje anunciado como o primeiro, ele seja o primeiro de muitos. Esse é o nosso desejo e o nosso sonho de uma realidade melhor para o nosso país. É isso. Passo a palavra, então, para o presidente do IBRA, para o Rodrigo, para ele fazer o anúncio tão esperado do primeiro parlamentar que obteve os requisitos para a concessão do selo Portal da Integridade. Obrigado, Renato. E complementando, e na linha do que você disse, para quem estiver nos ouvindo, a finalidade desse selo, essa régua alta que nós estamos colocando com relação às informações que devem ser disponibilizadas, como muito bem colocado por Renato, muitas dessas informações já estão disponíveis, mas a forma como nós estamos querendo organizar é para que todos tenham acesso de forma fácil dentro da página de cada candidato, de cada parlamentar, de como isso está evoluindo. Então, vamos dar início aqui. Quero chamar para esse nosso evento, essa nossa cerimônia virtual, o deputado federal, que deve estar aí já, Vinícius Poit, do Partido Novo. E estamos aqui, é um prazer estar com vocês. Já te passo a palavra, deputado. Obrigado por esse reconhecimento
né? Eu fico muito feliz aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? O Renato Dias, que já faz um trabalho gigantesco, né, em prol de ranquear e de colocar alguma métrica nos políticos, né, que tem um reconhecimento enorme já do site Ranking dos Políticos, uma instituição seríssima, com critérios sérios. Doutor Rodrigo, né, ele fica bravo quando eu chamo de doutor, mas é o Rodrigo que tá aí, acho que num momento importante. A gente se conheceu através do Chicão Bulhões, deputado estadual do Novo, do Rio de Janeiro, né, que enfrenta uma dureza lá, e aí, de repente, surgiu essa ideia do selo. Eu falei, rapaz, o dia que vocês lançarem, eu quero fazer o possível para me adequar, correr atrás. E aí o doutor Renato Capanema, da CGU, que ficou em cima para fazer essa avaliação, para adequar os critérios. E não posso deixar de agradecer toda a equipe, com certeza está assistindo, né, e que permitiu a gente ser reconhecido com o selo Portal da Integridade. Então, é um prazer enorme estar aqui. Queria dar só essa fala inicial e agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite. Podem ter certeza que é algo muito importante para nós, né? Principalmente do espírito de propósito, de servir e de dar o exemplo aqui da nova política. Viu? Obrigado. Deputado, agora eu acho que, se puder segurar um pouquinho aí para a gente deixar a palavra um pouco solta, para a gente conversar um pouco sobre o selo. Quando a gente puder se encontrar presencialmente, está aqui o certificado do Opa! Portal da Integridade, vai ser encaminhado, tá? Junto com o peso do IBRA, para você já ter aí dentro do seu gabinete. E eu franquei a palavra para o Renato Dias e para o Renato Capanema, mas já quero antecipar. Eu queria te perguntar, dentro dos 5 critérios, que é transparência dos gastos, transparência das emendas parlamentares, agenda de compromisso, transparência, qual que foi o pilar desse critério do selo que te chamou mais atenção e que você enxerga como uma importante mudança dentro do cenário político brasileiro para melhorar o sistema? Rodrigo, vamos dizer que assim, a agenda para um legislativo não é tão comum, né? Já é uma inovação a gente divulgar como é que é a nossa agenda. Mas, para mim, pessoalmente, as emendas parlamentares e a transparência dessas emendas, para mim, é uma baita inovação e algo que a gente realmente vai inovar nessa área legislativa. Porque quando a gente chegou lá, havia essas emendas impositivas, o pessoal está acostumado com o que a gente criou, que são as emendas inteligentes, que acaba sendo uma forma de tomar lá da cá da política tradicional, né? Manda emenda para um prefeito, o prefeito acaba fazendo um favor, apoiando na próxima eleição, e o cidadão fica sem transparência nenhuma. Então, a gente se adequou num desses 5 critérios, com bastante inovação, colocando o processo seletivo para emendas, colocando transparência total publicada não só no nosso site, Portal da Integridade, mas em todas as redes sociais, e contando com voluntários locais para ficar em cima da execução dessas emendas. Então, essa, para mim, Rodrigo, eu acho que é a maior inovação do mandato, né? E um dos critérios mais assim específicos que vai levar muita gente a correr atrás para se adequar e dar mais transparência para o dinheiro do cidadão. E eu acho, pode já fazendo te parabenizando toda a sua equipe, porque foi um trabalho fantástico, acompanhei de perto, porque essas coisas não são fáceis, né? Às vezes, para quem está de fora, acha que é uma simples adequação, mas é muita mudança. A gente tem que colocar aquela informação de uma forma super acessível para quem está de fora. Por exemplo, essa questão das emendas, vocês colocaram, tem um mapa, né? A pessoa clica no município e vê o detalhamento. Então, acho que esse é o pulo do gato. E vocês investiram muito nessa informação sendo passada de uma forma simples e clara para o cidadão. Porque não adianta, a gente brinca que, às vezes, o excesso de informação não é informação, porque às vezes tem tanta informação que a pessoa não consegue achar a informação que ele, de fato, busca. E também o tecnicismo exagerado, ele muitas vezes também é um empecilho para quem está na ponta, né? Lembrando que a gente quer chegar na população. E me parece que esse item das emendas também é um dos mais interessantes, porque, de novo, assim como a classe política
muita gente tem, assim, a sociedade tem ainda uma visão estereotipada, infelizmente, porque o que a gente precisa cada vez mais são pessoas engajadas na política, né? Visão estereotipada. As emendas, você também tem uma visão estereotipada, né? Justamente por essa questão de estar associada a uma troca de favores, sendo que as emendas elas propiciam obras ou mudanças relevantíssimas que podem mudar a sociedade lá na ponta e que tem tudo a ver com a própria razão do mandato do parlamentar, né? Então, eu acho que também tentar, não sei qual a sua opinião sobre isso, mas também mostrar para a população, desmistificar algumas questões que hoje são mito, para que elas entendam que emenda pode sim ser algo positivo, pode sim ser algo transformador. Palavras que eles têm, né, hoje no vocabulário como algo negativo, podem sim, chegando essa informação da forma adequada, se tornar algo positivo. Não sei qual a sua opinião sobre isso, mas me parece que a transparência ele tem também esse canal, né, de mostrar para a sociedade que coisas que talvez ela associe como negativas hoje podem sim ser muito positivas. Capanema, a gente tem uma missão, né, que uma das coisas que quando eu vim para a política, né, depois queria muito escutar o Renas carinhosamente aqui, Renato Dias, né, que é o craque do ranking, né, porque eu acho que nada disso faz sentido também se não for para a gente cada vez mais ter mais parlamentares com o selo Portal da Integridade, né? A gente conseguiu, eu sei que tem muitos parlamentares que já estão se adequando também, já vão receber o selo, e a gente vai liderando pelo exemplo, né? Aquela frase que eu gosto que falas, né, em plenário e falar muita coisa até comove, mas são os exemplos e as atitudes que arrastam. E quando a gente chegou aqui, uma das coisas que eu falava, cara, a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa arrastar e incentivar outros parlamentares a adotarem práticas mais novas, mais transparentes e retomar a credibilidade da política, né? Porque hoje, quando eu concorri na eleição, hoje ainda está muito assim, está totalmente descredibilizado, né? O pessoal gosta de torcer por um jogador de futebol, torcer, né, por alguma outra coisa, algum outro esporte, mas quem é que torce por um político, né? Quem é que tem orgulho do seu voto? Então, as eleições de 2018 viraram a chave. O nosso papel é fazer as pessoas, puxa, tenho orgulho do meu voto, sabe? Quero botar mais gente assim lá na frente, quero mais gente assim transparente. E, puxa, olha a forma como esse deputado destina emendas, e não sou só eu, vou citar o deputado Mitrô, o deputado Ganini, o Gilson, os deputados do Novo, mas também eu já vi o deputado Rigoni, a deputada Tabata Amaral fazendo esse tipo de iniciativa para mostrar que dá sim para destinar essas emendas, fazer a diferença lá na ponta, né, sem tomar lá da cá, sem troca de favor, sem distinção de partido, né, porque, de repente, se tem um outro partido de oposição que eu não concordo, o cidadão daquela cidade não tem culpa disso, né? Então, ele merece também, às vezes, uma ajuda, se aquilo ali for prioridade e que seguir todos os critérios. Então, essa é a nossa missão de voltar a credibilidade para a política e a gente melhorar o nosso país, e conta muito com vocês. Queria escutar o nosso Renato Dias aí, como é que ele vê esse selo. E aqui é transparência total, viu, Renato? Pode perguntar, que a nossa missão é responder. Maravilha, deputado. Obrigado aí pelas palavras. Enfim, a gente acaba se encontrando bastante lá em Brasília, em alguns eventos também, sempre com esse trabalho do ranking de acompanhar de perto, né? Como já foi dito, a maioria das informações são públicas já, né? Estão aí disponíveis, mas a gente tenta fazer um trabalho de organizá-las e mostrar de uma forma mais intuitiva, mais fácil para o público em geral. O site da Câmara e do Senado, apesar de estar tudo lá, às vezes você não tem intimidade, você não conhece onde é que está o link, onde é que você vai achar a informação. Então, essa é mais uma ferramenta para facilitar esse tipo de coisa. Hoje em dia é aquela coisa, né? Esse aparelhinho aqui mudou as eleições, mudou a política. Agora, com pandemia, a gente teve ainda essa questão da digitalização dos serviços, né? Então, é mais uma coisa nesse sentido. É importante destacar também a isonomia do selo, né? Então, o deputado citou aí alguns outros nomes de colegas,
e ele vai servir para todo mundo. Então, não importa se você é do Novo, se você é do PSOL, do PCdoB, do DEM, do MDB, a regra é a mesma para todo mundo. Nós, do ranking, fazemos exatamente isso. A gente procura criar critérios objetivos, né, justamente para poder ter essa avaliação do mandato, que é algo que é muito difícil de fazer também. Como é que você vai saber se o político está indo bem, está indo mal? Você vê notícias positivas e negativas, dependendo do viés de quem está fazendo aquela análise, muda completamente. Então, a gente procurou encontrar indicadores de desempenho. E o selo de integridade é mais um e muito importante indicador de desempenho dos políticos. A gente tem rankings para tudo hoje em dia. Você tem ranking de faculdade, ranking de hotéis. Quando você vai comprar alguma coisa, você pesquisa lá, vai no Reclame Aqui, vai em várias fontes de informação, onde pessoas que já utilizaram aquele produto, já tiveram aquela experiência, vão contar como é que aquilo foi, né? Tem as estrelinhas do Uber, do restaurante. Então, por que não aplicar esse mesmo conceito para a política, que é algo que muito, infelizmente, ainda modifica tanto a nossa vida, né? Faz tanta diferença na nossa vida. Então, é isso que a gente procurou fazer com o ranking. O selo é uma ferramenta que, com certeza, vai nos ajudar a melhorar ainda mais essa avaliação dos políticos. Então, eu queria perguntar para o deputado como é que ele acha que isso vai ser recebido dentro do Congresso. Né? Eu sei que ele já comentou alguns nomes aí, imagino que até dentro do próprio partido essa ideia já esteja disseminada e a gente vai ver esses políticos em breve fazendo parte da avaliação. Mas, no geral, deputado, como é que você acha que isso vai ser recebido lá dentro? Você acha que vai ter aderência? Vai depender da pressão popular, né, que hoje em dia a gente vê que funciona tanto. Hoje, por exemplo, foi revogada, foi suspensa aquela promoção aí de 606 procuradores federais, né, que foram elevados ali à categoria especial. A gente está à véspera de uma reforma administrativa, ou seja, claramente foi algo ali feito na canetada para não perder esse bonde. A repercussão foi tanta que teve que voltar atrás, pelo menos por enquanto. E a gente está cansado de ver também votações do Congresso que foram influenciadas pela pressão popular. Qual que você acha que é o caminho? Como é que você acha que isso vai ser recebido dentro da Câmara e do Senado, deputado? Muito obrigado, Renato, pelas colocações, né? E como você falou, isonomia total, né? Eu, inclusive, hoje tive reunião da bancada paulista, falo muito disso, né? Não importa o partido, a gente tem que se unir por causas em comum. E a transparência, eu acho que tem que ser uma causa, né, dos 513 deputados, dos 81 senadores. Por isso faço questão de citar, citei iniciativas da Tabata, que é do PDT, do Rigoni, que é do PSB, né, no ranking dos políticos, a gente sabe, deputado JHC, deputado Pedro Cunha Lima, Paulo Eduardo Martins, Kim Kataguiri, deputado que prezam também por cumprirem indicadores e uma régua, como disse o doutor Capanema, alta, né? E eu tenho certeza que vão buscar uma transparência e terem esse selo do portal da integridade também. Eu acho que vai ser recebido, viu, Renato, super bem. Né? Tem muita gente que, de repente, estão com práticas parecidas, vão conhecer o portal da integridade agora, vão conhecer esse selo. Opa, pô, parece que falta pouco para eu me adequar. Vou correr atrás, né, pleitear o selo, mostrar que eu me organizei e adequar. Tem muita gente, como eu, quando eu vi os critérios, pô, mas eu já presto contas todo mês e tal. Eu falei, cara, é só organizar as informações. Preciso adequar alguma coisa da minha agenda e tal e botar no mesmo local, né, no meu site. Porque, como você disse, Renato, e foi falado pelo Capanema também, as informações elas estão aí. Só que muito difícil do cidadão olhar, o cidadão encontrar. Então, o que eu fiz foi adequar alguns processos. Meu time foi essencial nisso. Parabenizo todos. Agradeço as orientações. Olha, Vinícius, aqui está ruim, aqui está mal. Né? A gente foi tendo as avaliações durante o período de certificação para chegar no momento final e organizei tudo. Então, tem muito deputado que eu acredito que vai ser certificado, outros que vão ver o valor disso. O ranking dos políticos é muito importante para isso, porque a hora que você ranqueia, eles precisam prestar contas para o cidadão. E o cidadão respeita e valoriza muito o ranking. Agora, ainda com esse selo do Portal de Integridade do IBRA junto, puxa, esse valor vai subir mais. Aí o deputado quer estar bem também no ranking, quer estar bem com o cidadão do seu estado, não tenho dúvida que vai ser bem recebido e que vamos ter
outros deputados mostrando essa transparência total, né, e cumprindo com um papel que eu acho que deveria ser mais do que obrigação, mais do que mandatório, porque, afinal, a gente está lidando com o dinheiro do cidadão, né, o dinheiro público, né, não existe dinheiro público. A frase da Margaret Thatcher aí, existe dinheiro do pagador de impostos, e a gente está lá ajudando a administrar ele. Então, a transparência é total, bicho. Dinheiro do povo brasileiro. O deputado, e só para deixar bem claro assim para todo mundo que está nos assistindo, os critérios do selo são extremamente objetivos, né? Ele é um critério pragmático, né? E você mencionou essa questão da pessoa ter orgulho do voto e acompanhar o deputado. Você, na tua visão, essa transparência de agenda, transparência de emenda, permitir que o seu eleitor acompanhe o que você está fazendo, como você está fazendo, como é que está sendo desenvolvido, essa métrica de evolução, você acha que isso vai ser um incentivo para aproximar o cidadão do parlamentar e aí ter essa interação um pouco mais umbilical, que é o que faz a gente agir nessa métrica de acompanhamento? Total, total, Rodrigo. Quando eu fiz um negócio que é o planejamento estratégico do mandato. Assim como a gente faz nas nossas empresas, né? Na vida. Né? Eu falo que toda pessoa, no finalzinho do ano, eu tenho um costume, às vezes, de escrever num papelzinho, guardar na carteira, e não gosto nem de escrever no bloco de notas. Escrevo num papel mesmo, para visualizar as metas que eu quero para aquele ano. Né? Eu acredito muito que quando você bota no papel e organiza, acontece. Mas não acontece porque é sorte, não. Acontece porque você se organiza e trabalha. E a gente fez isso para o mandato também. Então, no primeiro ano de mandato, em 2019, a gente fez o planejamento estratégico de 2019. No ano de 2020, a gente revisou e colocou as metas de 2020. E desde o comecinho tinha uma meta de ser um dos parlamentares mais próximos do cidadão. Brasília está tão longe, né? Eu vi o seriado lá do Juscelino, vou lá no museu do Juscelino. Juscelino tem até tem um sertanejo que fala, quero ver cabra macho para fazer o que fez Juscelino em Brasília, né? Tem um pagode sertanejo que fala isso daí. Tem as suas coisas que eu não concordo, mas, pô, levou a capital do Brasil lá para muito longe do cidadão, né? Então, a gente faz um trabalho que fica lá em Brasília, o cidadão está aqui em São Paulo, agora eu estou na capital, mas ou em São Bernardo, onde eu nasci, no Grande ABC, ou em Rinópolis, a Grande Rinópolis, uma cidade no interior de São Paulo. Como é que acompanha o deputado? A gente tem que trazer isso para próximo. Né? E aí as redes sociais, essencial. Instagram, Facebook, né? Agora tem o TikTok, uma forma de conversar mais com o jovem. E as emendas. A gente dá mais proximidade, fala para o cara, está aqui, ó, o seu dinheiro está aqui. Eu estou fazendo cada centavo seu está investido nisso aqui, na saúde, na educação, na segurança, no empreendedorismo. Você pode fiscalizar e pergunte para o outro deputado o que ele está fazendo. Então, o objetivo principal é trazer mais proximidade. Eu tenho certeza que a gente está nesse caminho, né, e cada vez mais usar tecnologia. Enquanto o poder estiver centralizado em Brasília, a gente tem que trazer o mais para perto do cidadão na ponta. E com o Pacto Federativo, com outras medidas, descentralizar o poder e o recurso de Brasília. É mais Brasil, menos Brasília. Até nesse alinhamento, até dizer um negócio, acho que não sei se o Renato ia dizer isso, mas como o IBRA tem essa vocação de combate à corrupção e a gente trabalha muito no rastreamento de ativo desviado, a gente dizia muito, olha, a gente precisa aproximar o setor público do setor privado para alinhar e ser mais efetivo nesse combate, né? E é exatamente isso que a gente pensou quando foi estruturar esse selo, que é aproximar também o setor privado, que em tese seria o cidadão, né, daquele que tem um mandato público. É essa proximidade que a gente entende como transformadora. Acho que o Renato ia fazer uma colocação e eu acabei atalhando você, Renato. Não, de forma alguma. Eu só ia comentar para o podcast que eu acho muito interessante a transparência como uma ferramenta de gestão. Porque muitas vezes, quando a gente entrega essa informação para o público, a gente estrutura melhor o que nós temos. E isso é um aprendizado muito grande. Eu trabalhei no Poder Executivo Federal na implementação da Lei de Acesso à Informação. E eu lembro muito bem, e eu defendi ferrenhamente à época, que fosse divulgado o salário dos servidores públicos. Perdi alguns amigos, vários me xingaram, muitos ficaram com raiva, e os argumentos eram dos mais diversos. Primeiro, a gente vai morrer.
né? Eu até hoje não sei de nenhum que morreu por conta desse salário que foi divulgado. Mas a imprensa vai deturpar a informação. Mas isso aqui vai mostrar, vai passar uma imagem errada. Não, é a imagem certa. O salário que você ganha sendo mostrado para quem paga o seu salário. E mais, isso foi no executivo, isso foi incorporado pelo judiciário depois, pelo legislativo também, e muitas práticas que existiam, que eram ali, de alguma forma, escamoteadas, né? Você tinha alguns salários que eram aumentados de vez em quando, acontecia uma coisa, uma outra. Com a transparência, ficou muito mais difícil disso acontecer, e algumas coisas a sociedade começou a se indignar. Calma aí, como é que o salário da pessoa no mês é tanto, no outro mês é tanto? Como é que a pessoa acumula aquilo com aquilo com aquilo e ganha mais do que o teto? O tanto de gente ganhava mais do que o teto e depois foi descoberto por conta da transparência. Então, queria que você falasse um pouco, deputado, porque eu acho importantíssimo, sobre a gestão da informação, que tipo de efeito positivo você vê no dia a dia, porque, veja, tecnologia utilizando hoje, vocês gravam tudo, mas qual é a prestação de contas que você entende, como é que isso pode beneficiar os senadores, os deputados todos, no sentido de armazenar informação, organizar aquilo e prestar conta para a sociedade? O que né, como gestor, né, o que você não mede, você não faz gestão. Então, a hora que você mede, tem transparência, inclusive você assume um compromisso público. A hora que você tem compromisso público, né, você cria mais responsabilidade. Vou dar um exemplo muito besta, tá? Mas hoje eu tenho mais disciplina. Todo mundo que me acompanha sabe que eu acordo cedo para correr, né, ando de bicicleta, né? E estou sempre, inclusive, mostrando isso nas redes sociais para incentivar mais saúde para as pessoas. Mas lá atrás, sozinho, às vezes eu não ia. Mas quando eu marcava com um amigo, né? Pô, vamos correr, vamos fazer alguma coisa, rapaz, eu tenho um compromisso, eu não posso faltar mais, entendeu? Sabe, quando você estabelece o compromisso, agora eu tenho o maior compromisso de todos, que é com a minha namorada, viu, Capanema? Então, eu e a Evelyn, a gente combina, a gente vai correr, vai andar de bicicleta, maior compromisso que esse não tem, então eu não posso faltar, a gente vai, e vai feliz, com o maior prazer. Na vida pública, a gente tem compromisso com o cidadão. Eu apresento meus dados, rapaz, ou eu faço gestão sobre aquilo, ou eu mostro economia, ou eu tomo alguma atitude, ou eu tomo, não tem outra alternativa. Então, com certeza, isso vai ajudar a gestão. O fato das pessoas, dos deputados e senadores que quiserem esse certificado, terem que organizar as informações para colocar num portal, também vai ajudar na gestão, porque eles vão ter que, às vezes, levantar alguma informação que eles não tinham o costume, vão identificar ineficiências, vai ser um baita exercício, não tenho dúvida que isso vai melhorar, né, tanto a representatividade como a utilização dos recursos públicos. Ô, Poit, e aí de você se falhar com a mulher, né? Minha mulher, a Mariana, então, se eu marcar alguma coisa e não for, eu estou morto. Então, eu tenho que ser bem disciplinado. E a gente é meio competitivo ainda, assim como tem o ranking dos políticos. Rapaz, a hora que a gente está andando de bicicleta ou correndo, eu tenho que estar bem preparado, porque ela é atleta, tem fôlego aí, e a gente ainda tem uma competição saudável. Fizeram uma pergunta aqui pelo YouTube, perguntando como é que foi feita essa divulgação do selo. Eu queria deixar claro que o selo ele foi amplamente divulgado nas redes sociais do IBRA e também foi comunicado via mensagem eletrônica para gabinetes. Então, foi amplamente divulgado e aberto a todos os parlamentares para participar, e nós estamos dando essa assessoria para que todos se adequem, mas tem que partir do parlamentar esse pontapé para a gente... Voluntário, né, Rodrigo? É voluntário. É voluntário. Eu queria destacar também, gente, o seguinte, né, uma coisa que acho que a gente ainda não falou, o deputado Vinícius está aí no primeiro mandato dele, e eu acho que é uma iniciativa também, o selo, para incentivar pessoas de fora da política a entrar nesse caminho, né? A gente, durante muito tempo, aí demonizou a política, né? Praticamente um selo de esse cara é político, então ele é safado, ele não presta.
deve ter alguma maracutaia. Se a gente quer mudar a política, a gente precisa incentivar para que pessoas boas, pessoas bem intencionadas, façam parte dela, né? Muitas vezes pensar assim, nós mesmos não deveríamos, de alguma forma, participar, mesmo que seja por algum período, alguma forma, não necessariamente num cargo eletivo, mas, enfim, é uma ideia que também promove esse tipo de coisa, porque se você consegue mostrar ali que você tem um selo como esse, já tira esse preconceito, já tira esse olhar mais desconfiado. É algo que a gente procura fazer muito no ranking também, reconhecer os bons trabalhos, né? É muito fácil, a tentação de só meter o pau, só falar que é tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, é sempre muito maior, é muito grande. E quando você faz isso, você só beneficia aqueles que são os ruins, que são os picaretas, que são aqueles que são corruptos. Nivelar por baixo só interessa por quem já está lá embaixo. Então, um outro ponto positivo de iniciativas como essa é você separar o joio do trigo e reconhecer os bons trabalhos e incentivar aqueles que têm boas intenções de participar da política, que a gente sabe o quanto que está precisando no nosso país. Já melhorou, mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Ter métrica também, né, Renato? O Pod colocou bem. Eu acho que esse é um ponto de inflexão nessa discussão toda, porque a gente está no momento da nossa interação com a política de muita polarização e de pré-julgamento. Então, você já julga um grupo ou algumas pessoas, enfim, sem nenhum tipo de métrica objetiva, né? E o grande pulo do gato do que a gente está propondo aqui é atrelar a agenda anticorrupção a métricas, onde todos podem participar. Acho que esse é o ponto central. Não é porque é do partido X, não é porque é o fulano tal, não é porque ele teve uma carreira pública ou veio de iniciativa privada, que isso muda o fato de que, para ele atender aos critérios, ele vai ter que atingir as métricas, e para ele entrar no selo, para ganhar o selo, ele tem que objetivamente demonstrar que está aderente a essa agenda. Acho que esse é uma questão central. O Pote falou muito bem de outros deputados de outros partidos. É o sistema, né, Rodrigo? Passo para você, porque acho que esse da nossa parte do IBRA é o mais relevante. A gente quer que o sistema mude, e um ponto para mudar o sistema é que a gente mude a fita. Ao invés de ficar discutindo, pessoalizando, categorizando, colocando rótulos e acabando a discussão naquela coisa superficial, que a gente aprofunde a discussão com base em métricas objetivas que podem ser avaliadas por todos. Então, se alguém quiser ver o site do Poit e verificar, né, Poit, que tudo está implementado, pode entrar agora. Pode entrar agora no site dele. E vão ver que todos esses pontos que são colocados ali estão atendidos, que há transparência, sim, de todos esses pontos, e que essa transparência está sendo diária, mensal, como é colocada, mas que está se mantendo. Então, não é uma discussão do bom e do mal, é uma discussão de que cumpriu os requisitos e cumpriu para o bem da sociedade. E a ideia é que todos, né, nosso sonho é que todos cumpram. É isso. Eu fico meio sem palavras aqui, viu? Só fico agradecido e um sentimento de missão, né? Missão cumprida não, missão sendo cumprida, né? Inclusive, eu gostei porque, né, assim, o próprio Renato Dias, né, tem um trabalho muito sério lá no ranking, e vocês também, né, doutor Capanema, Rodrigo, tem que ser periódico, né? Tem que ter uma avaliação, não adianta eu me adequar e conseguir o selo agora, né, e depois largar a mão de ter essa disciplina. Então, eu gostei dessa parte também, de ter um acompanhamento, de ter uma avaliação, porque se de repente eu começar a não mostrar toda a transparência, parar de divulgar alguma coisa, tem que perder o selo, né? Essa seriedade é importante para a gente dar credibilidade para esse reconhecimento
perante a população, os eleitores, e trazer novos deputados. Se depender de mim, pode ter certeza que vou batalhar lá para a gente trazer novos deputados, para a gente certificar, mostrar a seriedade desse trabalho, né, e ter uma política mais transparente e, se Deus quiser, com mais credibilidade no nosso país. Muito bem. Bom, já tomamos muito tempo do deputado ali, né, Dias? Vamos liberar esse homem para ele trabalhar. Dias, quero só dizer mais uma vez que eu tenho um respeito imenso pelo ranking, pelo trabalho que vocês desempenham. Quando eu conheci o ranking, eu fiquei extremamente impressionado, de uma forma muito positiva. Essa discussão de melhorar o sistema era uma coisa que a gente discutia muito na Academia de Vieira, né, Renato, no nosso mestrado lá do combate à corrupção, sobre como melhorar o sistema, métricas, objetivos, e isso é uma coisa que vocês fazem com maestria. É um exemplo, e o IBRA, nessa parte, está meio que na reboque, tentando seguir nessa esteira do ranking com métricas para fazer uma parte pequena, que é com relação a essa transparência, que o ranking é muito maior, né? Ele tem uma abrangência muito maior. Mas a gente está fazendo essa parte aqui, que eu acho que estamos muito bem alinhados. Então, Renato, quero mais uma vez aqui te agradecer pelo suporte que você nos deu, pela essa parceria. E, Poit, agradeço. Eu tenho certeza que o seu certificado é 1/513, porque eu tenho certeza que nós vamos alcançar aí, muitos parlamentares têm interesse em ter também essa transparência, em dar essa transparência, e o IBRA vai estar aqui à disposição para quem quiser, para a gente colocar isso para rodar e colocar para funcionar. E o Renato está aí, né, Renato? Preparado, com todo o conhecimento que ele tem aí, com essa estrada que ele tem no setor público, para passar as melhores práticas de como deixar isso redondo. Para tentar ajudar, né? Eu aprendo Maravilha. muito também com todos os deputados e senadores, porque é uma realidade que eu não vivi. Acho que é muito importante a gente respeitar também e entender que isso tem que rodar. Isso para a gente, né, Rodrigo, é algo essencial. Não é algo que tem que ser algo não pode ser algo inalcançável. Tem que ser algo que no dia a dia possa ter continuidade, como vocês bem falaram. Então, te aprende muito também e fica muito feliz com o sucesso. O sucesso de vocês é o nosso sucesso e acho que é o sucesso da sociedade, do ranking. Eu tenho certeza que segue na mesma linha de ter critérios objetivos, enfim, é isso. Eu queria agradecer também, né, dizer que para nós foi muito positivo, né, essa parceria. O ranking tem suas limitações, né? Nós somos uma ONG sem fins lucrativos, então às vezes falta braço para poder fazer algo mais abrangente, mais completo, e com certeza é um reforço que vai trazer muita qualidade para a nossa análise, vai melhorar ainda mais. E agradecemos, ficamos muito felizes quando apareceu a ideia, e quem sabe aí, como a gente falou, um pontapé para disseminar isso por todo o Congresso Nacional e terminar mais uma vez dando os parabéns aí para o primeiro certificado, e o Vinícius, que tenho certeza que vai ser um bom exemplo aí para o restante do Congresso. Um abraço a todos.